Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa, Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa é leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, e ganhar almas para o Senhor Jesus. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida e pregada, na unção do teu Espírito Santo, nessa madrugada, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar esse propósito. E recebe, Senhor, da nossa mão essa pregação, que as almas se convertam a Ti, e que os Teus servos sejam fortalecidos pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de hoje, irmão, está em Atos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então houve uma grande perseguição da parte de Saulo contra a igreja do Senhor Jesus. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. E Saulo, ainda Saulo, não era Paulo, consentiu, teve parte na morte de Estevão. E fizeram sobre ele grande pranto, sobre Estevão que havia morrido. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: estes sinais seguirão aos que creem. Nós precisamos ter os sinais conosco. Amém? Cura de enfermo, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura de todas as curas, de cegueira, de pessoa muda, surdo, deficiente físico, expulsar demônios, as manifestações, para que a pessoa seja liberta. Porque nesse caso aqui de Filipe, olha o que diz, pois que os espíritos imundos, os demônios, saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha só para você ver. Como é que uma pessoa pode não crer se está vendo isso, irmãos? Está vendo o demônio sendo expulso? Está vendo paralítico e coxo curado, irmão. Paralítico, coxo, perna torta, atrofiada, voltando ao normal e andando. É o sinal que a igreja do Senhor Jesus tem que carregar. E havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que aconteceu naquele lugar. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Mas ele era um mágico, um ilusionista. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Então ele, vendo como Deus operava na vida de Filipe e dos apóstolos e dos servos de Deus,
Ele ficava maravilhado e ficava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Mandaram mais 2 apóstolos, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, nas águas. Então lhes impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, olha o que ele fez, olha o que Simão fez, meu irmão, olha o vacilo dele. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, oh meu Deus, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas olha o que Pedro disse. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Misericórdia, irmão. Tem gente que acha que porque tem muito dinheiro pode comprar posições na presença de Deus. Irmão, está errado. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha que palavra, irmãos. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, pede perdão a Deus e ora a Ele, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Dentro da igreja, vendo os sinais, crendo no Senhor Jesus, ouvindo a palavra, oferece dinheiro pelos dons, que está lá em 1 Coríntios, irmãos, pelo amor de Deus. Não se compra a posição diante de Deus, não se compra dons, se paga preço. Você aceitou o Senhor Jesus? Foi batizado, creu, está pregando a palavra de Deus? Então vai orar, meu irmão, vai jejuar, vai buscar Deus na madrugada. É assim que recebe o poder de Deus e os dons, é buscando, é renunciando a sua carne. Glória a Deus. Olha o que Pedro disse: estais, pois sei, eu vejo que você está em fel de amargura, e em laço de iniquidade. E respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. E Simão se converteu e arrependeu, como Pedro disse. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Glória a Deus e aleluia. Então, meu irmão, olha só essa palavra. Filipe, pregando a palavra, ganhando almas para o Senhor Jesus, curando as pessoas enfermas, coxos, paralíticos, e expulsando demônios. Irmão, nós somos luzes do mundo e sal da terra, pregadores da palavra do Senhor Jesus e ganhadores de alma. Nós temos, irmãos, são os últimos dias, irmãos, da igreja na terra. Nós somos a última geração. A última geração da igreja somos nós. O Senhor Jesus está voltando, que nós possamos ganhar almas para Ele, porque a única coisa que importa nessa terra, irmãos, é ajudar. Hoje não somos salvos. Hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, graças a alguém que Deus usou para pregar para nós, irmão, para nos levar até o Senhor Jesus. Como é que nós podemos ver pessoas e amigos nossos indo para o inferno, para a condenação eterna, e não fazer nada? Irmão, como é que nós podemos ver irmão, mãe, pai, filhos, tios, primos, indo para o inferno, irmãos, e não fazermos nada? Temos que fazer, irmãos. Está entendendo? É nossa obrigação como igreja pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo essa palavra.
Eu quero, meu irmão, que você guarde no seu coração. Precisamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Compartilhe as pregações que estão aí no YouTube, meu irmão. Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome. Não tem placa, não tem CNPJ, não aceito dízimo, não aceito ofertas. Entendeu? É para o Senhor Jesus que nós fazemos a obra de pregar a palavra. Irmãos, vamos pregar a palavra de Deus, porque senão, irmãos, depois vamos nos arrepender. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Bora ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Você que está ouvindo essa pregação, que viu que o Senhor Jesus usou ali Filipe para curar, para levar libertação àquelas pessoas que estavam endemoniadas. Você que viu, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue, arrependa-te dos teus pecados, meu irmão. Abandona os teus pecados e entregue a tua vida ao Senhor Jesus, para que você tenha paz, para que você saia da condenação eterna e tenha a vida eterna em Jesus. Somente Ele tem o poder de nos dar a vida eterna. Amém? Então vou te ensinar agora a fazer a oração que te tira da condenação eterna para a vida eterna. Ora comigo aí. Para o que você estiver fazendo e ora comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, bora compartilhar essa pregação e as outras que estão aí, em nome do Senhor Jesus. Bora ganhar almas. Amém. Fazer a vontade do nosso Deus, porque nós somos servos de Deus. Cabe a nós, ó, irmãos, sermos luz do mundo e sal da terra. Amém. Que Deus abençoe a todos. E você que fez sua oração aí, meu irmão, recebe a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.